Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta messiânico, no capítulo de número 43. Livro do profeta Isaías, no capítulo de número 43. Deus está aqui. Isaías 43 está escrito: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Até aqui. Amém, igreja? Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto ou de longe para esta linda festa, Deus preparou um banquete para nós essa noite. E eu espero que você esteja faminto por Deus. Porque se eu conseguir traduzir em palavras o que Deus falou ao meu coração, alguns de vocês não vão voltar para casa andando hoje. Vão voltar voando na presença do Ele. Quem já teve aptidão de estudar o livro de Isaías sabe do que eu estou falando. Nenhum dos livros da Bíblia tem menor peso ou importância do que o outro. Mas o livro de Isaías, ele tem um quê de revelação. Eu fiz questão de, ao iniciar a leitura, falar com vocês sobre o livro do profeta messiânico. O pastor aqui atrás, um teólogo erudito, bem informado, já disse: é o profeta Isaías. Muita gente olhou para mim e disse assim: não tem na Bíblia. Eu li nos seus olhos, né? E eu fiz isso de propósito. Eu queria que você ficasse curioso. Por que Isaías é chamado de profeta messiânico? Porque ninguém falou tanto do Messias no Velho Testamento quanto Isaías. Imagine que Isaías viveu 700 anos antes de Jesus nascer. E 700 anos antes de Jesus nascer, parece que Isaías ganhou de Deus uma luneta telescópica, invisível e espiritual, que dava a ele a habilidade de enxergar o futuro. E ele colocou essa luneta nos olhos, regulou ela, e 700 anos no futuro, ele enxergou Jesus. Ele não só enxergou Jesus caminhando, ele enxergou Jesus no ventre da mãe dele. Foi Isaías que disse: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e colocarão nele o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Foi Isaías que enxergou Jesus caminhando sobre a terra e trabalhando num trabalho árduo junto com o seu pai, lá na carpintaria. Ele disse: era um homem experimentado no trabalho. E foi também Isaías que enxergou Jesus pendurado na cruz, quando ele disse: não havia nele beleza nenhuma para que nós o desejássemos. Isaías viu Jesus em todas as fases da sua vida. Isaías viu Jesus ressuscitado. Ele viu Jesus implementando o reino dele na terra e trazendo um tempo de paz e esperança para toda a humanidade. Por isso, Isaías é de longe o profeta mais abençoado do Velho Testamento. Eu sei que alguns têm preferência, uns vão dizer que foi Moisés, outros vão dizer que gostaram de Davi. Pastor, Davi era profeta? Leia o livro de Hebreus, você vai ver nos Hebreus, a carta aos Hebreus chamando Davi de profeta. Então, houveram muitos profetas. Particularmente eu amo Isaías. Isaías é um profeta tão louco por Deus, que para tentar trazer a nação de Israel aos pés do Senhor, ele fez um voto, que qualquer um aqui chamaria ele de maluco, e se vivesse os nossos dias, seria preso, talvez por um crime inafiançável. Por 3 anos e meio ele andou nu pela terra, nu, sem roupa, tentando mostrar a Israel a vergonha que Israel era diante de Deus. As pessoas olhavam para ele, viravam o rosto e ele gritava: é assim que Deus faz com vocês. Ele vira o rosto também por causa dos seus pecados. Isaías era um profeta que não tinha medo de falar a verdade.
custasse a quem custasse, doesse a quem doesse. O seu fim foi triste e trágico. Ele morreu cerrado ao meio. Não mataram ele para depois serrar. Deitaram ele em uma mesa, amarraram os pés e as mãos abertos e serraram ele pelo meio, começando pela sua virilha, e foram serrando ele até a morte se esvair dele. E nem assim ele deixou de dizer que Deus era Deus. A vida de Isaías é tão interessante que daria aqui uma pregação de umas 10 horas. Existem 2 tempos na vida dele, pastor Zedequias. Existe um tempo em que o rei Uzias era vivo, e existe um tempo depois que o rei Uzias morreu. E o que o rei Uzias tem a ver com Isaías? Pergunte para mim, o que é, pastor? Só falam se todo mundo perguntar. Isaías era sobrinho do rei Uzias. Portanto, ele era um profeta diferente de todos os que Deus tinha levantado e diferente de todos os que Deus vai levantar. Porque Isaías é o único profeta que vem da aristocracia judaica. Ou seja, ele nasce dentro do palácio. Ele é rico. Ele tem sangue azul nas veias. Ele é da linhagem dos reis. Porque geralmente Deus pegava o profeta, Silas, no meio do mato. Deus pegou Amós, que era um amansador de burro bravo. Amós estava em cima de um touro. Ele torceu o pescoço do touro e derrubou ele. E Deus disse: esse aí é meu. Se o touro sofreu na mão dele, o diabo vai sofrer 2 vezes mais. Deus pegou Oséias, o profeta Oséias da Bíblia era padeiro. Era o quê? Você sabe que o trabalho de padeiro naquela época não era fácil. Enquanto todo mundo dormia, ele fazia o pão. Todo mundo dormia e ele vigiava para ter comida na mesa do povo de manhã. O Senhor disse: se esse homem passa a noite sem vigílias, ele serve para ser profeta também. Então todos os profetas da Bíblia vieram do meio do povão. Isaías é o único que vem de dentro do palácio. E não prestou no início do ministério. Olha o que eu vou dizer agora. O início do ministério dele não prestou. Porque ele era muito arrogante. Ele apontava o dedo no nariz de todo mundo. E não é que era corajoso, não. Ele era arrogante mesmo. Do primeiro capítulo ao capítulo 6, você vai ver Isaías ficar com o dedo assim, ó, na cara de todo mundo. E ele diz: ai de ti que bebe, ai de ti que chama bem de mal, ai de ti que adultera, ai de ti que é adúltero, ai de ti que é idólatra, ai, ai e ai. E por que ele fazia isso? Como é que eu sei que ele era arrogante? Ele era sobrinho do rei. E o rei Uzias foi o rei mais santo do seu tempo. Se você ler a história de Uzias, você vai se emocionar. A Bíblia diz: nunca houve um rei como ele. E no seu tempo não havia ninguém que temesse mais a Deus do que o rei Uzias. Então o rei Uzias era um homem tão consagrado que Deus falou: vou levantar na casa dele um profeta. E Deus levantou o sobrinho dele. E o sobrinho dele ia profetizar. O tio falava: pode falar que ninguém toca em você. Então Isaías pregava e profetizava, não confiando naquele que vocacionou ele. Ele confiava no tio dele. Quem é que ia ter coragem de falar não para a profecia do filho do sobrinho do rei? O sobrinho do rei falava, e o rei falava: Deus está falando pelo meu sobrinho, escuta tudo. Aí ele ia nas pessoas e dizia: ai de ti que bebe. Ele expunha o pecado de todo mundo. Mas chegou um dia que o tio dele morreu. E aí todo mundo conhece o texto. E no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Medite comigo, por que Isaías não viu Deus antes? Por que ele nunca viu Deus antes? Ele nunca viu o trono, ele nunca viu Deus. O tio dele precisou morrer. Deus teve que tirar o tio dele de cena para Isaías passar a confiar nele e não no tio dele. E por favor, não conta para ninguém, senão tem crente fraco que vai escandalizar. O tio dele, sendo o rei mais santo do mundo, não morreu de morte natural. Deus matou o tio dele. Pastor, mas o senhor falou que ele era o homem mais santo. É isso que me dá um nó na cabeça. Deus matou o tio dele porque o tio dele era santo demais. A Bíblia diz que um dia o rei Uzias acordou dizendo: eu quero adorar a Deus, vamos lá para o santuário.
Ele chegou no santuário, os sacerdotes não estavam lá. Ao invés dele esperar o sacerdote chegar, sabe o que ele fez? Disse: se o sacerdote não está aqui, o que me impede de entrar aí dentro e dar a Deus um sacrifício? Não sou eu um homem puro? Não sou eu um homem santo? Ele entrou, ele deu o sacrifício. A Bíblia diz que quando Uzias saiu de dentro do santuário e pisou no limiar do templo, nasceu uma lepra no meio da testa dele. Onde nasceu a lepra? Um dia eu falei: Deus, por que no meio da testa? O Senhor disse: Uzias foi o único rei que eu desungi. Porque quando se derramava o óleo sobre a cabeça, o rei inclinava, o óleo descia pelo meio da testa e escorria pela barba. Era a função de Deus ungindo ele em humilhação e em humildade para servi-lo. Deus fez um lugar onde ele derramou o óleo, nasceu uma lepra. Isso aqui me dá um susto, porque eu achava que Deus só punia quem pecava. Quem pecava, coisa feia. Quem pecava de adultério, quem roubava e matava. E olha Deus punindo alguém que achava que era mais santo do que o próprio Deus. Fica aí para vocês uma meditação. Cuidado, você que é santo demais, que julga as pessoas pela roupa, que julga as pessoas pela forma como elas se portam. Cuidado você que se julga mais santo do que o outro. Porque aquele que é santo demais começa a ser concorrente de Deus. E quem é concorrente de Deus, Deus não dá a sua glória para ninguém. Precisou o tio dele morrer para ele ver Deus. E aí quando ele viu Deus, ele pegou aquele dedo que ele apontava para todo mundo, e olha o que ele fez: agora, ai de mim, que vou perecendo, porque habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus lábios também são impuros. Como é que alguém que tem um lábio impuro fica apontando o dedo para os outros? Vocês entenderam ou não? O sujo falando do mal lavado. Esse era Isaías até o tio dele morrer. Mas o dia que o tio dele morreu, um serafim pegou uma brasa de fogo e foi onde Isaías estava e queimou os lábios de Isaías. Ali nasceu um novo profeta. Ele continuou incisivo, ele continuou dando palavras duras ao povo, dizendo: vocês têm olhos, mas não veem. Vocês têm ouvido, mas não ouvem. Vocês não temem a Deus. Mas agora ele não só apontava o pecado, ele abria a oportunidade para o arrependimento. E ele começou a falar mais de esperança do que peso. E foi ele que disse: o mundo está condenado, mas uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. E colocarão nele o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Amém por essa palavra? Então olhe para quem está do seu lado e diga assim: estude Isaías. Leia mais Isaías. Diga: faça como Jesus. Vocês devem se lembrar quando Jesus entrou na sinagoga e deram para ele a oportunidade para pregar. Não havia livro escrito como o nosso, eram pergaminhos enrolados. Os pergaminhos ficavam do lado do altar, dentro de um pote. E aí quem ia pregar era por revelação, igual os irmãos da Cristã do Brasil fazem. Com quem está a palavra? Alguém recebia a palavra. O pregador do dia, ele enfiava a mão nos pergaminhos, não sabia qual era. Ele mexia e o que ele pegasse era o que Deus queria falar com o povo. Jesus abriu o pergaminho e disse: eis que hoje se cumpre esta palavra que eu peguei nas mãos. Porque aqui está escrito: eis que o Espírito do Senhor Jeová me ungiu para dar vista aos cegos, levantar o caído, anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia! Alguém lembra do diácono Filipe, que foi em Samaria cuidar dos órfãos e das viúvas? Ele estava cuidando de órfãos e viúvas, e de repente um homem passa numa carruagem real. Era um homem que cuidava do dinheiro da rainha africana Candace, era o guarda-ofertas dela. O homem estava dentro da carruagem lendo um livro, e o Espírito Santo falou: Filipe, achega-te a esse carro. E lá vai Filipe correndo, carruagem real, puxada por 4 cavalos. Filipe chegou na janela e viu o homem lendo o livro. E o Filipe correndo disse: você entende o que você está lendo?
E o homem disse: como posso entender se não tem quem me explique? E o cavalo andando, e Filipe disse: eu sei o que está escrito. Aí pararam o carro, Filipe entrou. E o que o homem estava lendo? O livro do profeta Isaías. Quando Filipe interpretou para o homem aquela história, 40 minutos de caminhada, o homem olhou para fora e viu um poço de água e disse: eis ali a água, o que me impede de ser batizado? Filipe disse: se tu creres de todo o coração, nada. Ele batizou o homem. A Bíblia diz que enquanto o homem limpava o rosto, foi procurar Filipe, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e levou ele para outro lugar. O livro do profeta Isaías é importante demais para você deixar de ler ele. Posso ouvir mais um glória a Deus? Agora eu vou pregar. Roberto, mude a música para mim. O livro do profeta Isaías não é somente um livro. Curiosamente, ele parece uma Bíblia. A Bíblia protestante, a nossa Bíblia, tem 66 livros. 39 do Velho Testamento, 27 do Novo Testamento. Isaías tem 66 capítulos. Os primeiros 39 capítulos de Isaías parecem o Velho Testamento inteiro. Pergunte por quê. Se você torcer o Velho Testamento, não se assuste se pingar sangue. Em todas as páginas do Velho Testamento você vai escutar gritos assim: ai, ui, ai. Porque Deus tem numa mão um chicote e na outra mão um cajado. E ele começa a bater no povo porque ele quer que o povo entenda que ele é Deus. Só que o povo não se converte. Aí Deus fecha a aliança com o povo e volta para o céu. E Deus abandona a raça humana por 400 anos, que é o período entre Malaquias e Mateus. Antigamente as Bíblias antigas tinham 4 folhas brancas entre o Velho e o Novo Testamento. Não eram à toa, eram mostrando cada um 100 anos de silêncio de Deus. 4 folhas, 400 anos de silêncio de Deus. E aí nasce o Novo Testamento. O Novo Testamento é diferente. O Novo Testamento, Deus não está furioso, Deus não tem cajado e também não tem na mão um chicote. O Deus do Novo Testamento carrega um vaso de alabastro. E ele começa a derramar óleo sobre as feridas do seu povo. O livro de Isaías, do capítulo 40 para frente, Deus para de bater no povo. Deus esconde o cajado e o chicote começa a dizer assim: ei, meu povo, chegará um tempo que vocês vão comer do melhor que a terra produz. Eu vou abrir para vocês uma porta tão grande que vai chegar um tempo de tanta paz que a criança vai brincar com a áspide, com a serpente. O leão vai caminhar ao lado do cordeiro e haverá prosperidade sobre a terra para o meu povo.